dia, boa tarde ou boa noite, estamos de volta com o Degustando Séries para falar de X-Men 97. Traremos aqui nossa análise, teoria, comentários e afins sobre o episódio 3 e o episódio 4 dessa série animada da Marvel, que tá aí dando o que falar. Tá agradando algumas pessoas, não tá agradando outras pessoas, mas de maneira geral acho que é um lançamento que está tendo uma grande repercussão e é da Marvel, então obviamente que eu estaria aqui como host desse podcast. E quando eu falo no plural, vocês já sabem que eu tenho a companhia do meu querido mestre. Olá, eu só quero saber quem que são essas almas que não estão gostando. Por favor, vem conversar comigo aqui. Vamos bater um papo. Eu vi, né, navegando aí na internet, algumas pessoas, não é que não gostando, né, mas talvez assim, não gostando tanto quanto acho que eu e o Josimar estamos gostando. Que talvez o episódio 4 não seja o meu preferido até aqui. Mas vou deixar vocês aí na curiosidade, só com essa, larguei a bomba e vou deixar vocês aí esperando para saber o porquê. Por que eu acho que o episódio 4 está abaixo dos outros? E eu vou pedir para você nos seguir nas redes sociais e também seguir o nosso podcast aí no seu agregador de podcast favorito, né? Se for o Spotify, se for o Deezer, aonde for, né? Se for no YouTube também, agora estamos no YouTube, Exato. Já salva aí, né? Já te inscreve e ativa as notificações para ficar sempre alerta dos conteúdos que saírem aqui no Multiverso da Geek. E as nossas redes sociais, né? O Instagram, @multiverso.dageek, também, né? O meu Instagram, o @resenha pós-créditos. Segue por lá, tem muito conteúdo e além de podcasts, né, tem resenhas de filmes, séries, notícias, então bastante conteúdo aí no Multiverso da Geek e também no Resenha Pós-Créditos. É isso, Josimar? É isso, e no caso, amanhã sai o Cine Geek, que não saiu semana passada. Já nós dissemos que ia sair no começo do mês, mas a gente não conseguiu gravar. Mas ainda bem que é um assunto que não é muito pautado, então dá pra gente fazer na primeira, na segunda semana de abril, tranquilamente aí, no caso, na segunda dos meses. A gente vai seguir, né, aquele nosso formatinho. Quem tá curioso aí pra saber, tem o Cine Geek anterior, e cola amanhã aqui que, se você não sabe, você vai entender e vai se divertir, porque agora é X-Men. Degustando séries. Então é isso, vamos começar aqui falando do episódio número 3. Mentiroso! Rodrigo mentiroso! Bom, quem ouviu o último podcast, né, que a gente fala sobre os primeiros 2 episódios, eu acabei recebendo da Marvel, né, os primeiros 3. Eu não podia falar sobre o terceiro ainda, porque não tinha sido lançado oficialmente, né, quando a gente estava gravando, né, falou algumas coisas ali, eu, não sei, né, não sei o quê. Mas bom. Mas eu sei que você coçou, porque basicamente assim, o que eu falei é da HQ e é o que aconteceu no episódio inteiro, né? Exatamente. Cara. A gente descobre que aquela Jean Grey que estava conosco ali nos primeiros episódios, nada mais nada menos do que o clone, né, da Jean Grey, né? Isso. Madeleine, né? Isso, Madeleine Prior. Isso, que é também Rainha dos Duendes, enfim, Isso. Ela é essa criação do Senhor Sinistro, né, que de novo retorna à série, né, está ali na série novamente, já apareceu em temporadas anteriores da animação. Sim. E retorna ali como um vilão. Não sei se vai ser o vilão principal dessa temporada, porque acho que até ficaria um pouco redundante ele ser o vilão principal, mas é um vilão que está aí e ele vai continuar aparecendo. Acho que ele é onipresente em sua vilania. Uhum. Então a gente tem toda essa resolução, né, em relação às duas Jean Greys, né, isso acontece no episódio. Acontece uma batalha extraordinária, né, entre ela e o Magneto, né, e o
o Ciclope também tava envolvido, né? Então, o Morfo, enfim, aquela batalha que existe ali entre eles, nossa, achei muito, muito, muito bem feita. E o Morfo virando a magia, né? Virando a magia, uma personagem que aparece lá no X-Men, no live action, né, do X-Men, como é que se diz, Novos Mutantes. E ela eu não lembro dela na série clássica, mas eu acho que já apareceu, porque o Morph ele vira pessoas que ele conhece, né? Até então, eu não sei se é uma referência, mas eu não lembro da magia na série clássica, não. Eu não lembro também. Agora eu não lembro, não. Não lembro também. Mas bem notado por ti. Ele geralmente vira pessoas que, né? Geralmente ele vira pessoas só que ele já tenha visto, né? Que ele conhece. Exato. Eles podem estar agora no 97 tá fazendo por questão de referência, né? Como que já tem vários filmes que saíram, né? Entre a animação de 90 a essa agora que tá saindo em 2024, saiu muita coisa da Marvel. Então eles podem estar fazendo como uma referência. A gente tem MCU, eles podem estar usando como uma referência, mas até onde eu sei, ele vira tipo alguém que ele já viu, né? Tipo a Mística, assim. É de eu sei. Posso estar errado. E o Sinistro, você falou dele? Cara, e que é aquelas loucuras aquela realidade infernal que ele mostra pra todo mundo, assim, parece um filme de terror, né? Nossa, aquela parte da mansão, né, também muito boa, muito boa, muito boa. A televisão, né, atacando a Jubileu com o Roberto? Não, é Roberto? Roberto. Isso, atacando o Roberto. O famoso Mancha Solar. Mancha Solar, que até agora não usou o nome, porque até agora ele não se declarou como herói. Não, né? ele não se declarou nem como mutante, né? Exato. Ele não... Ele tá num processo de aceitação ali que o que todos ali já... Todos não, né? Mas a maioria deles ali já teve que... Dos novatos, né? Que passar, né? Sim. Isso é o Jubileu, né? Principalmente. Isso, principalmente ela. E a cena que eles estão... A batalha que você falou, que é sensacional a batalha. A Jean Grey verdadeira acorda e entra. Nossa, mas eu arrepiei, mano. Caraca, quando ela chega lá, ela tá lá em cima. Nossa. Nossa, é muito bom. Quando ela acorda e chega, é muito bom. E aí, fica aqueles questionamentos pra gente, né? E as duas mesmo fazem, né? As duas lá numa conversa no final, elas mesmo fazem, que a gente não sabe quando que a gente foi trocada. A gente pode ter assistido, porque eu não lembro agora qual das temporadas o Sinistro aparece. São 5 temporadas, né? Dos anos 90, se eu não me engano agora. Se eu tiver errado, alguém comenta aí pra gente, mas se eu não me engano, acho que são 5 temporadas. E eu acho que o Sinistro ele aparece mais de uma. Mas eu não lembro qual que é a primeira. Então, assim, pode ser que em uma dessas duas aparições, ou 2, 3, não sei quantas, ele já fez a troca, né? Então, pode ser que vários arcos que você viu na série clássica dos anos 90 era o clone. Igual ela mesmo fala, tipo, a gente não sabe quem virou a Fênix. Qual das duas, de fato, virou a Fênix, né? Tipo, qual é a verdadeira ou não? Porque as duas compartilham as memórias, né? Tipo, a outra ela é um clone, ela usa o nome de Badenline para não ficar como Jean Grey, mas ela é a Jean Grey. Ela fica naquele conflito quando ela descobre que ela é um clone, né? A mente dela ser presa pelo Sinistro, porque ela é cria dele. Mas aí ficou esse debate e eu achei isso muito interessante, assim. Isso pega quem assistiu e mexe com você na série clássica, né? Será que eu tava lá nos anos 90 vendo o clone? É verdade. Eu achei muito, muito, muito bem feito, né? E esse episódio em si, assim, o episódio 3, pra mim os 3 primeiros, tá? Os 3 primeiros, eles são perfeitos. Sim. Perfeitos mesmo, assim. Eu me empolguei demais com esses 3 primeiros episódios. Não me empolguei tanto com o 4, mas eu vou falar disso daqui a pouquinho. O 4 tem um porém pra mim, mas eu quero falar depois, eu quero falar antes de você. Tá, tranquilo. Mas fechando aqui o assunto do 3, a gente não pode, né, também esquecer, né, que toda essa treta ali das Jeans e do Senhor Sinistro envolvia o filho deles, né, o filho da Jean Grey, qual for a Jean Grey, com o Scott, né, que é nada mais, nada menos do que o Cable, né, quem não sabe, o filho deles é o Cable. E aí acontece que o experimento lá, né, que o Senhor Sinistro faz com a criança, meio que infecta ela, adoece ela, e acontece aquilo que a gente já, né, sabia que teria que acontecer em algum momento, que é o Cable ser levado pro futuro. Então o Bishop vai lá e leva o Cable pro futuro, porque somente no futuro que já teria um tratamento para ele conseguir. Sim, e ele fica lá. E fica lá. Ele não volta, o Cable não volta mais. Ele não volta mais. Exatamente.
Porque quando você assiste, você fica meio, mas como é que ele é o filho? Como é que tem esse futuro e passou todo esse tempo, né? E passou todo esse tempo e como é que mudou tanto assim? É por isso, né? Porque ele vai pro futuro, tipo, muito pra frente. E ele não volta, ele cresce lá. E esse vírus, como que é o vírus que eles falam lá? Orgânico, como que é? Caraca, esqueci o nome do vírus. Ele foi infectado pelo vírus nem inorgânico. É alguma coisa. Tem um nome futurístico no meio, mas eu não vou lembrar agora. Mas é o vírus que ele é infectado lá, tudo. E que isso vai meio que moldar ele, né? Que na realidade você entende que ele é o Cable do futuro, porque ele tinha que ser aqui e eles tinham que interromper, porque o que o Sinistro tá fazendo é criar um mutante perfeito. Só que eles interrompem isso. Então por isso que ele meio que fica infectado. Uhum. Por quê? Porque ele precisava ir pro futuro. Porque o Cable é de lá, tipo, ele precisava ir. Aquele esquema de viagem no tempo, né? Então agora a gente vai ver o que acontece, o que isso vai abalar nessas pessoinhas aí, e se eles vão mostrar alguma coisa nessa temporada lá do futuro que o Bishop foi, ou vão esquecer disso, dar uma jogadinha pro uma segunda temporada, sabe? Pode ser, não sei. Não sei se vai mostrar um Cable já agora, falar que o Cable é filho dele, pra quem não sabe, né? Pra quem não tá acostumado com o HQ e tal, por exemplo, só assistiu o Deadpool 2, e o Cable é filho dos dois. Então não sei como é que eles vão ligar isso daí, mas eu acho que isso pode ser uma deixa para uma segunda temporada. Pode ser, né? Pra ter essa conexão, né? Se, digamos, tu junta as pontas do passado com o futuro, do futuro com o passado, né? Um negócio Exato. meio dark. Então agora falando do quarto episódio, né? O último episódio lançado aí da série. O último não, né? Porque esse podcast tá saindo no dia, né? Que sai um novo episódio. O 5 já tá aí, você já assistiu, você tá ouvindo a gente. Você já assistiu, então nós estamos aqui, entendeu? A gente ainda não assistiu, né? Dessa vez a Marvel não olhou pra mim. Mas, falando do quarto episódio, eu comentei que né, não tinha sido tão perfeito assim quanto os 3 primeiros. Eu tenho um porém com ele. Vai lá, pode falar, Josimar. Qual que é o meu porém? Eu gosto do episódio quando ele tá no Motendo. Eu gostei dessa questão do videogame. E por quê? Ele é um episódio nostálgico, assim. Ele é um episódio que mexe com o nostálgico ainda mais. Né? Ele pega a era do videogame ali, 16 bits. Muita coisa dos próprios X-Men nessa época que tinha. Os primeiros jogos ali no primórdios dos X-Men, da Marvel. Então ele pega todo esse processo, além do que ele faz muito easter egg com histórias deles em si. Tem Genosha ali, tem Dias do Futuro Esquecido, tem Terra Selvagem lá, que aparece eles lutando com os dinossauros lá. Então também tem Terra Selvagens. E eu acho interessante isso. E que, mais uma vez, pegaram coisas da HQ. Né? Aquela Jubileu que aparece mais velha lá, é uma personagem das HQ, só que em outro contexto que ela aparece. Então essa parte eu gosto. O que eu acho, porém? Eu acho que a parte 1 lá do Life Death, que é o arco da Tempestade, pra mim não precisava ser o final desse episódio. Pra mim parece que quebrou um pouco o ritmo do negócio. Só com uma ideia ali do início do episódio, na parte do videogame, e de repente você vai pra uma questão mais pessoal, com a Tempestade querendo pegar um episódio mais emocional. Então pra mim ele fica uma divisão assim de tons, que eu não sei se encaixou, entendeu? Eles colocaram esses 2 episódios juntos. Eu entendo que eles queriam dar um gancho, né? Porque o final aqui apresenta mais um vilão conhecido dos X-Men, não conhecido, mas para quem sabe um pouco de HQ, ele é conhecido e ele tem um arco conhecido de HQ dos X-Men também, que nós não sabemos se ele vai ser abordado aqui. Mas eu acho que quebra o ritmo, ele tá aqui no final. Ele podia ser só ele, sabe? Pegar o finalzinho aqui, juntar lá com o parte 2, que vai ser só o episódio 6, então tipo, eles vão pular o 5 vai vir com uma outra história, e essa parte da Tempestade continua só no 6. Então, pra mim, o meu porém é esse. Assim. Eu acho que quebrou o ritmo. Não precisava estar no final desse aqui. E é bem por aí, porque eu considero que esse episódio ele não é tão bom, sabe? Tem essa quebra de ritmo evidente, né? Total no episódio. Sim. Que é o ponto principal, assim, de desgosto meu em relação a ele. Né? Vamos elencar as coisas ruins primeiro. Então, acho que essa quebra de ritmo, porque tu tem uma duração de episódio bem curta, né? Acho que no total, contando introdução, abertura, créditos. Uns 27 minutos.
É 27 minutos, 29 minutos, enfim. Se você tirar tudo isso que você falou, crédito, anteriormente, abertura, você tem 25 minutos. Aí você tira o pedaço da Tempestade, o da Jubileu deve durar uns 18, 19 minutos. Isso. E aí o que acontece, né? O Motendo lá acontece muito rápido, Muito né? É jogado assim e tal, a nostalgia. É legal ver, né, o X-Men naquele formato de videogame, tipo 16 bytes lá, tipo antigamente, nos fliperamas e tal. Tá bem fiel nesse sentido de design, né, de layout, mas não agrega muito pra história, né? É uma história ali mais contida, mais separada, mais focada na Jubileu, e ela, né, agora sim, não só mais demonstrando o interesse pelo Roberto, mas ambos já concretizam, né? Concretizam o interesse amoroso, né? Eles quiseram pegar a nostalgia de fato, né, Messi? Não só do videogame, mas porque lá nos anos 90 o Mojo faz um negócio disso, que não tinha, a Jubileu ainda não tinha estado no grupo ainda, até aparece, né? Aparece ele falando e aparece o pedacinho lá do Wolverine lutando e tal. O desenho clássico dos X-Men, ele tinha muito desses episódios que, se você pegar anime, é chamado de filler. Que são esses episódios que não acrescentam muito na história, que geralmente ou vai ser um episódio engraçado, que vai ser um episódio, sei lá, dos caras na praia, os X-Men na praia, de Havaiana, ou os caras jogando futebol, sabe? Tipo, pegar um anime da vida do Dragon Ball, onde o Vegeta vai tirar carta, aprender a dirigir, saca? São 20 minutos do Vegeta aprendendo a dirigir. Sabe? Um episódio da Carol, da Carol fazendo sopa. Ai, meu Deus. O episódio. Sabe? Então, tipo, são esses episódios que tem. E a série clássica, ela tinha muito disso, só que tinha uma diferença. A série clássica, ela tinha geralmente ali uma leva de mais ou menos uns 20 episódios por temporada. Aqui a gente tem 10. Então, tipo, complica um pouco, sabe? Eu acho que não tem tempo para enrolação, sabe? Exato, fizesse que assim, então. Tu tem 10 episódios. 10 episódios curtíssimos, de no máximo meia hora cada um. E tu fazer um episódio com metade dele com uma trama que não agrega em nada, é estranho. Motendo, né, uma mistura de Mega Drive com Nintendo, né, na estética do videogame ali, quando eles vão entrar, né, no game. Quase o nome. E o nome também, né? Obviamente, o nome com certeza. E bom, fora isso, assim, eu peguei algumas referências, assim, ao longo deles estarem lá do videogame. Eu não sei em qual momento, nem em qual frame que é, mas aquela parte que tá mostrando a audiência lá do que tá assistindo, né? Parece um monte de alienígena lá. Isso. Tem um alienígena ali que é idêntico a um Skrull dos quadrinhos. Ah, verdade, tem mesmo. Idêntico. Mesmo design, assim, tipo, mesmo jeito, tipo, é perfeito, assim, dos quadrinhos da Marvel. E um outro ponto, que acho que é o mais gritante, é quando eles tocam o orelhão, e eles vão até o orelhão e pegam Matrix, né? E Matrix total, né? Matrix total. Eu acho que eles pegam tem uma outra referência com o filme, mas agora eu não lembro. Agora a mente bugou, mas quando eu tava assistindo, Matrix não tem como, na hora que você tá assistindo você já saca. Só que teve alguma outra referência com o filme durante esse episódio, na parte do game, eu vou ficar devendo pra vocês, mas teve mais alguma coisa com referência a filme, sim, mas agora eu não lembro. E assim, então como a gente falou, né, depois dessa parte do videogame, né, lá do Motendo, saímos, né, mergulhamos aonde parou a história da Ororo, né, a nossa querida Tempestade, e tá lá junto com o Forge, né, porque o Forge ele aparece no final do episódio 3, falando que teria como voltar ao poder da Tempestade, né? Conseguiria ter uma alternativa pra isso. Ele é da X-Force. Né? É da X-Force, sim. Aparece lá a foto ele conversando com ela, aparece uma foto lá da X-Force e ele no meio. E esse episódio em si, ele é dividido em duas partes, né? A gente tem ali o Motendo e o Morte em Vida, parte 1. Isso? E vai continuar só no 6. O episódio 5 só no 6. É outra história. Provavelmente o 5 continua com os X-Men, né?
tipo, alguma parada com eles ali, tipo, X-Men que eu digo, né, a equipe principal ali, que não apareceu no episódio. Sim, lá na mansão, lá, sim. Isso, pra depois, no 6, a gente voltar pra Tempestade, que provavelmente deve juntar com eles, né? Porque no final do episódio a gente vê uma criatura bizarra aparecendo, que é o adversário, que é O adversário. um vilão conhecido das HQs, e ele faz parte de uma saga clássica, que é a Queda dos Mutantes, né? Não sabemos se ele vai adaptar isso daqui, mas ele faz a Queda dos Mutantes ali. Tem alguma coisa em relação a, não vou não relembrar totalmente agora aqui, mas tem alguma coisa em relação a sacrifício que precisa ser feito, e os X-Men vão se sacrificar lá, tipo, o Wolverine tá no meio, inclusive. São 6 sacrifícios que precisam ser feitos, mas aí acho que tem não sei que deusa lá, ela aparece e acaba impedindo que isso aconteça lá, e ela destrói o adversário. Eu não lembro 100%, mas eu lembro do adversário e da Queda dos Mutantes, mas não sei se o Rodrigo lembra dessa saga. Vagamente, mano, vagamente. Eu não lembro muita coisa fielmente, não. Essa saga é do final dos anos 80, né? Nas HQs. Não. Pô, não era nem nascido. Eu lembro do adversário, eu lembro que da Queda dos Mutantes, que era tipo a morte dos mutantes e tal. Mas eu não lembro do geral, assim, tudo. Ele deve adaptar, então provavelmente quando eu assistir algumas coisas aí deve ser buscada na mente. Eles não adaptam fielmente, assim como o clássico, né, dos anos 90 faz, mas ao mesmo tempo faz, né? Ao mesmo tempo eles fazem de modo fiel, assim. Então vamos ver como é que vai ser, que saga que eles vão pegar aqui, pra gente ver do adversário, que deve aparecer só no episódio 6. E vai ser bom pra gente também, né? Porque quando a gente voltar, a gente vai falar dos dois, né? Então a gente já vai. Exato, fala, bom, né? A gente já Aí fala. a Marvel contribuindo pro lançamento do podcast aqui. Ajudou nós, ó. Sem saber, você ajudou a gente, cara. Mas quem nos escuta aí, por favor, que saiba muito mais sobre HQ pra gente, porque eu não consumo tanto HQ quanto eu gostaria de consumir. Mas na infância eu li bastante coisa ali, principalmente Marvel e DC. Então, vagamente você lembra de alguma coisa, de alguns arcos, principalmente quando você assiste a animação agora dos X-Men. Tem coisa que você vê que na hora somente, esse cara aqui, ó. Só que você não lembra 100%. Então, quem lembrar aí de várias coisas do que a gente tá falando aí, só comenta aí, fala, ó, o adversário fez isso, isso e isso. Aí o Forge, não sei das quantas, aí o Mojo, do Mojoverso lá, e é isso. Vão interagindo com a gente aí, pra gente saber também, porque a gente vê e fala que as coisas, mas a gente não sabe de tudo também. Exato, não, é aquela coisa, eu também, quando eu consumi mais quadrinhos na época da minha infância, e olha, Marvel e DC, bem variado, na real mais DC do que Marvel, né, mas vamos deixar quieto. Não, eu também. E só... Batman. Batman total, Batman na veia. Mas, comenta aí você, como o Gismar falou, comenta aí pra gente o que você achou desses 2 episódios, né, do 3º e do 4º, e o que pode ser que venha aí na frente, no 5º, no 6º, ou até o final da temporada, qual será o grande vilão, qual será o grande arco adaptado da série aqui, nessa releitura, reimaginação, continuação, reboot. Isso aí, reboot, Tudo junto. tudo certo.